Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar de Vasco aqui, tudo que está acontecendo no Vascão, Rodrigo Caetano podendo voltar, o PEC que pode sair e um jogador que o Vasco pode comprar, joga no meio de campo, não está fazendo um grande ano, mas o Ramon Dias tem confiança na próxima temporada dele, está emprestado ao Vasco e o Vasco pode fazer a compra desse jogador. Também vamos falar de Vasco e Atlético Paranaense e da rodada que está vindo aí, que vai ser muito importante para o gigante da Corina. Então, antes da gente começar, eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal que ajuda muito a gente e vamos para cima, vamos falar de tudo que vai acontecer nesse final de semana, começando com o Brasileirão. Começando aqui com a tabelinha do Brasileirão, porque o Vasco vai ter alguns concorrentes jogando entre si. Alguns postulantes à queda estarão jogando entre si e também na briga pela Sul-Americana. É o caso de Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, um está em 12º, outro em 17º. Apesar dessa diferença de posições, estão a menos de 10 pontos de vantagem um do outro. Corinthians com 44, Bahia com 38. O melhor resultado aqui para o Vasco, com certeza, seria um empate, mas considerando que o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena, acredito em uma vitória do Corinthians. Outro jogo muito importante para o Vasco é Botafogo e Santos. O Santos está a 1 ponto do Vasco e nesse momento, lembrando, o Santos está na zona de classificação da Sul-Americana. Então, o Botafogo jogando em casa, acredito que possa vencer o Botafogo que empatou com o Fortaleza, então está todo mundo com o mesmo número de jogos agora. Fortaleza chegou aos 44 pontos. Acredito que o Santos perca para o Botafogo. Logicamente, acho que o Palmeiras não vai deixar barato aqui para o Fortaleza e deve vencer. Assim como o Bragantino, que vai enfrentar o Internacional, que vem oscilando bastante. Acredito que vença também. Esses resultados iriam ajudar muito o Vasco, pois Goiás, o Cruzeiro daqui a pouco eu vou falar, mas o Bragantino ganhando, o Inter fica estacionado. O Santos perdendo para o Botafogo, fica estacionado. E o Corinthians, por mais que se distancie, o Vasco poderia, num caso aqui de vitória sobre o Atlético Paranaense, é bastante difícil, mas em caso de vitória, se distanciar da zona do descenso, encostar no Fortaleza e ainda por cima passar Santos e Internacional. Jogo do Cruzeiro, praticamente todos os resultados são bons para o Vasco. Caso o Goiás vença, ele se iguala ao Bahia, deixa o Cruzeiro estacionado, ou seja, o Vasco se distancia do Cruzeiro, se distancia da zona do rebaixamento e o Goiás apenas empataria com o Bahia. Em caso de empate, também não faz a menor diferença para o Vasco em questão de rebaixamento, mas o Cruzeiro ainda ficaria 2 pontos do Vasco. Então, acho que o melhor resultado seria, sim, uma vitória do Goiás. O pior resultado seria uma vitória do Cruzeiro, pois continuaria colado com o Vasco. Mas aqui eu realmente acho que o Cruzeiro vai acabar vencendo essa partida. Não sei se por 2-1, por 1-0, mas acredito que sim. O resto dos jogos, acredito que o Fluminense rebaixe o Curitiba, o São Paulo deve vencer o Cuiabá, o Grêmio deve empatar com o Galo e fechando ali a tabelinha, o América Mineiro deve perder para o Flamengo, que deve continuar também na briga pelo título. Flamengo que venceu o Bragantino por 1-0 na última partida. Então temos aí os postulantes ao título, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Bragantino e Grêmio. O Atlético Mineiro já corre um pouco mais por fora. Voltando aqui, vamos falar então de Vasco e Atlético Paranaense. Temos o árbitro, um árbitro muito controverso, que os dois times não gostam, diga-se de passagem. O Atlético Paranaense e o Vasco têm muitas diferenças com o Daronco e ele vai ser o árbitro da partida deste sábado, que a gente vai fazer um pós-jogo aqui no TM News. Então o Daronco será o árbitro dessa partida e o Vasco vai ter um desfalque muito importante, que é o Jair. O Jair que levou um cartão vermelho contra o Bahia, lá no começo do retorno, mas só agora vai ser cumprida essa suspensão, porque o julgamento foi feito e ele pegou 2 jogos de gancho. Um no jogo pós-Bahia, ele já cumpriu, e o outro vai cumprir agora contra o Atlético Paranaense. O Jair que está voltando à boa fase, tem muita gente pedindo ele no lugar do Praxedes, mas agora ele vai pegar mais um jogo de suspensão, e esse jogo contra o Atlético Paranaense ele não joga, volta a jogar pelo Vasco na partida contra o Corinthians. Então é um ponto muito importante. E outra, o Vasco vai ter uma volta. PH vai voltar para o time titular. Ele que esteve na reserva, teve suspenso no jogo contra o Cruzeiro, joga contra o Atlético Paranaense já como titular. Um reforço muito importante, ele que tomou conta das lateral
da lateral direita. Fala agora de um cara que pode ser com nova contratação, mas já está no elenco. Um meio-campo que veio sendo muito criticado, teve alguns relances bons, e não é o Praxedes, que está avaliado aí em 26 milhões, com passe fixado em 26 milhões de reais pelo Bragantino. É o Matheus Cocão. O Ramon pediu para que ele seja contratado para 2023. Ele vê como um investimento, o passe dele está fixado em 200 mil reais. Para o futebol hoje em dia é muito barato, valores que giram entre 1 milhão e 10 milhões de reais. O passe do Matheus Cocão é barato. O Vasco quer o jogador, o Ramon quer o jogador, acho que ele tem um grande futuro e um grande potencial para ser explorado em 2023. E é o que o Ramon está fazendo com a maioria dos meninos. Não está utilizando nessa reta final para não queimar, para não botar sob pressão. O Orelhano era um caso, o Matheus Cocão é outro, tem aí o Miranda, entre outros jogadores, o Ryan. Então ele está deixando esses jogadores para 2024. A ideia do Ramon é utilizá-los, inclusive o Matheus Cocão, no Campeonato Carioca, para dar uma rodagem e um pouco mais de experiência. Ele vai utilizar o Carioca como um laboratório para o Vasco. Logicamente, os clássicos, ele irá jogar com o time titular, jogos importantes com o time titular, e as finais, semifinal e final, também com o time principal do Vasco. Agora, minha opinião, gosto do Matheus Cocão, acho que é um bom jogador para compor elenco, um bom investimento, é um jogador jovem, apenas 200 mil reais, eu acho que vale muito a pena a contratação do Cocão pelo valor. Caso não dê certo, dá para o Vasco emprestá-lo, ver se ele ganha rodagem, volta, se não der certo de novo, aí vende por uns 500 mil reais, já vai ganhar 300 de lucro. Acho que é uma boa ideia, acho que pode ser um jogador que, quando entrou, agradou, não tanto quanto poderia, mas agradou, e pode ser uma boa aposta para a próxima temporada. Outro jogador que dessa vez pode estar de saída é o Gabriel Peck. O São Paulo ontem sondou o jogador pelo Vasco, ligou para o Vasco e perguntou sobre o Gabriel Peck, sobre as condições de Gabriel Peck. E eu acho muito difícil ele sair para o São Paulo. Primeiramente porque o Peck está querendo jogar fora do Brasil. É o principal objetivo do jogador. Outra, ele tem contrato com o Vasco até 2027, ou seja, tem mais 4 anos de contrato com o Vasco. O Vasco recebeu 2 propostas gigantescas pelo Gabriel Peck. O Atlanta, dos Estados Unidos, ofereceu 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. E o Nantes, da França, ofereceu para o Peck, para o Vasco, em troca do Peck, 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. O Vasco recusou as 2 propostas. Lembrando que o Aguinaldo saiu por 5 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Então, acho que para o São Paulo pensar em contratar o Peck, teria que oferecer cerca de 10 milhões de euros. E eu acho que o São Paulo não tem essa bala na agulha. Se tiver, ainda vai pedir um desconto pela compra do Léo Pelé. E agora falar do que a gente está mostrando aqui na capa, Rodrigo Caetano. O Vasco estava em Minas Gerais, foi jogar contra o Atlético, contra o Cruzeiro, mas uma galera do Vasco, que é muito amiga do Rodrigo Caetano, foi até o CT do Galo, tirou uma foto com o Rodrigo e ele com a camisa do Vasco. Não pegou bem na diretoria do Atlético, os 3 R's do Atlético Mineiro, os menins, né, não querem liberar o Rodrigo Caetano, porém o Rodrigo Caetano é muito próximo, muito amigo do Pedrinho, o novo presidente do Vasco. A gente sabe que o Pedrinho não tem tanto poder no futebol, mas tem uma influência muito grande. Ele foi sondado esse ano para ser o diretor de futebol no lugar do Lúcio Barbosa, que está hoje lá como o CEO. Ele não aceitou porque queria ser presidente do Vasco. O Pedrinho é muito próximo ao Rodrigo Caetano e caso o Vasco permaneça na Série A, o Rodrigo Caetano pode ser sim o novo diretor em 2024. Logicamente, tem que acabar a temporada, o Vasco tem que permanecer na Série A, porém tudo isso pode agregar para o Rodrigo Caetano voltar. O Atlético vai fazer jogo duro. O Rodrigo Caetano, pelo que eu estou sabendo, quer voltar, já está desgastado com o Galo. E essa volta poderia trazer um grande nome. Eu acho que a saída do Paulo Brax já é iminente. Não gostei do que ele fez no Vasco durante essa temporada. A gente que acompanhou desde o final do ano passado até agora, te vem acompanhando o Vasco e vimos que ele não faz um bom trabalho. Ele realmente foi bem deficiente em muitas partes, em muitas categorias. E realmente, na minha opinião, Paulo Brax tem que sair. O Lúcio, acho que vale a manutenção, vale ver qual que vai ser a proposta dele para a próxima temporada, mas o Paulo Brax já se mostrou ineficiente para o cargo que ele está assumindo. Minha opinião, investe no Rodrigo Caetano. Não é gasto, é investimento. É um cara que vai
conseguir conduzir negociações junto com o Ramon Dias. Tem muitos contatos e podem trabalhar juntos para trazer jogadores por um preço legal e que podem sim somar ao Vasco. Lembrando, 2011 para o Vascaíno, 2011, 12, anos que foram mágicos nessa década terrível do Vasco, foi ele quem montou os elencos de 2011 e 2012. Após as dívidas aparecerem na gestão do Roberto Dinamite, dívidas não do Roberto, mas do Eurico, ele não conseguiu manter o elenco, nem o Vasco conseguiu mantê-lo, e acabou aí desfazendo todo o trabalho dele, e o Vasco, infelizmente, foi rebaixado para a segunda divisão em 2013, perdendo, inclusive, para o próprio Atlético Paranaense, uma goleada na última rodada, depois de uma briga gigantesca. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Hoje, 8h30, vai ter live aqui no canal. Peço desculpas que ontem tive um problema na internet e não consegui realizar a live, mas eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, e hoje, 8h30 da noite, vai ter live para a gente falar um pouquinho mais de Vasco e também conversar um pouquinho. Então, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, só clica aqui embaixo, inscrever-se, que você ajuda muito a gente e vamos para cima. O YouTube tá querendo acabar com a gente, mas para acabar com a gente vai ter que me matar pelo menos. Grande abraço, galera. Hoje, 8h30 da noite, estamos de volta com mais um TM News.